Capítulo 13. Manhã fria, pontes de cipó, água escura. Tanis sentiu mãos com garras apertando sua garganta. Ele se debateu e lutou. Então acordou e viu o vendaval curvado sobre ele na escuridão, chacoalhando-o com força. O quê? Tanis se sentou. Você está sonhando, o homem das planícies disse sombrio. Eu tive que te acordar. Seus gritos atrairiam um exército. Obrigado, Tanis murmurou. Desculpe-me. Sentado, ele tentou esquecer o pesadelo. Que horas são? Ainda faltam algumas horas até o amanhecer, Vendaval disse cansado. Ele voltou para o lugar onde estivera sentado, suas costas contra o tronco de uma árvore retorcida. Lua dourada dormia no chão ao seu lado. Ela começou a murmurar e sacudir a cabeça, dando pequenos e suaves gemidos, como um animal ferido. Vendaval tocou seu cabelo prata dourado e ela se acalmou. Você deveria ter me acordado mais cedo, Tanis disse. Ele ficou de pé, esfregando os ombros e o pescoço. É a hora do meu turno de vigia. Você acha que eu consegui dormir? Perguntou Vendaval desconsolado. Você deve, Tanis respondeu. Você vai nos atrasar se não descansar. Um homem da minha tribo é capaz de viajar muitos dias sem dormir, Vendaval disse. Seus olhos estavam apáticos e vidrados e ele parecia estar olhando para o nada. Tanis começou a discutir, depois suspirou e ficou quieto. Ele sabia que nunca conseguiria entender a verdadeira agonia que o homem das planícies estava sentindo. Ter amigos e família, uma vida inteira praticamente destruída, deve ser tão devastador que seu cérebro se encolheu só de pensar nisso. Tanis deixou-o e caminhou até onde Flint estava esculpindo um pedaço de madeira. Você também deveria dormir, Tanis disse ao anão. Eu vigiarei um pouco. Flint acenou com a cabeça. Eu ouvi você gritando. Ele guardou a adaga na bainha e jogou o pedaço de madeira em uma bolsa. Você estava defendendo Quexu? Tanis franziu a testa só de lembrar. Tremendo com o frio da noite, ele se enrolou em seu manto e levantou o capuz. Você tem alguma ideia de onde estamos? Ele perguntou a Flint. O homem das planícies diz que estamos em uma estrada conhecida como Estrada da Artemísia. O anão respondeu. Ele se esticou no chão frio, puxando um cobertor em torno dos ombros. Alguma rodovia antiga. Ela existe desde antes do cataclismo. Eu não acredito que nós vamos ter sorte suficiente para essa estrada nos levar até Shaktizaroth. Vendaval acha que não, o anão resmungou sonolento. Diz que ele só usou um trecho pequeno dela, mas pelo menos ela nos ajuda a atravessar as montanhas. Ele deu um grande bocejo e se virou, usando o manto como travesseiro. Tanis respirou fundo. A noite parecia calma o suficiente. Eles não tinham encontrado nenhum dragoniano ou goblin em seu maravilhoso voo de Quexu. Como Raistlin disse, dá a impressão que eles atacaram Quexu em busca do cajado, não como parte de qualquer preparação para a guerra. Eles tinham atacado e depois se retirado. Tanis supunha que o limite de tempo do Senhor da Floresta continuava valendo. Chegar a Shaktizaroth em 2 dias, e um já havia se passado. Tremendo, o meio-elfo voltou até onde Vendaval estava. Você tem alguma ideia de quanto ainda temos que andar e em qual direção? Tanis se agachou perto do homem das planícies. Sim, Vendaval acenou com a cabeça, esfregando os olhos que queimavam. Nós temos de ir para o nordeste, na direção do Novo Mar. Os boatos dizem que a cidade é por ali. Eu nunca estive lá. Ele franziu a testa, depois balançou a cabeça. Eu nunca estive lá, ele repetiu. Será que vamos conseguir chegar lá até amanhã? Tanis perguntou. Dizem que Novo Mar fica a 2 dias de viagem de Quexu, o bárbaro disse suspirando. Se Shaktizaroth existe, nós devemos chegar lá em 1 dia. Embora eu tenha ouvido dizer que as terras daqui até o Novo Mar são pantanosas e que é difícil viajar por elas. Ele fechou os olhos. Sua mão tocava inconscientemente o cabelo de lua dourada. Tanis ficou calado, torcendo para o homem das planícies dormir. O meio-elfo moveu-se silenciosamente e sentou-se sob uma árvore, observando a noite. Ele fez uma anotação mental para perguntar a Taslehoff pela manhã se ele tinha um mapa. O Kender tinha um mapa, mas não era de grande ajuda, pois datava de antes do cataclismo. Novo Mar não estava no mapa, pois ele apareceu depois que a terra foi arrasada e as águas do Mar Turvo se apressaram em preenchê-lo. Ainda assim, o mapa mostrava Shaktizaroth a uma pequena distância de uma rodovia marcada como Estrada de Artemísia. Eles deveriam chegar lá a qualquer momento na parte da tarde,
se o território que eles tinham de atravessar não fosse intransponível. Os companheiros comeram de jejum sem entusiasmo, a maioria deles forçando a comida a descer sem apetite. Raistlin fez o seu mal cheiroso chá de ervas sobre a pequena fogueira, seus olhos estranhos fixos no cajado de lua dourada. Quão precioso ele se tornou, ele comentou suavemente, agora que foi comprado com sangue de inocentes. Será que vale a pena? Será que vale as vidas do meu povo? Lua Dourada perguntou, olhando sem entusiasmo para o cajado marrom que não tinha qualidades visíveis. Ela parecia ter envelhecido da noite para o dia. Manchas cinzas eram visíveis abaixo de seus olhos. Nenhum dos companheiros respondeu. Todos eles desviaram o olhar num silêncio estranho. Vendaval levantou-se abruptamente e caminhou sozinho em direção à mata. Lua Dourada levantou os olhos e acompanhou seu movimento. Depois afundou a cabeça em suas mãos e começou a chorar silenciosamente. Ele culpa a si mesmo, ela balançou a cabeça. E eu não o estou ajudando, não foi culpa dele. Não é culpa de ninguém, Tanis disse lentamente, caminhando na direção dela. Ele colocou a mão no ombro dela, massageando-o para desfazer a tensão que sentiu nos músculos do pescoço dela. Nós não conseguimos entender. Temos apenas que continuar e torcer para encontrarmos a resposta em Shaktizaroth. Ela acenou com a cabeça e enxugou as lágrimas. Respirou fundo e assoou o nariz no lenço que Taslehoff tinha lhe dado. Você tem razão, ela disse engolindo um seco. Meu pai teria vergonha de mim. Eu tenho de me lembrar que sou a filha do líder. Não! Ouviu-se a voz de Vendaval vinda do lugar onde ele se encontrava, atrás dela, nas sombras das árvores. Você é a líder. Lua Dourada ficou boquiaberta. Ela se virou e olhou para Vendaval com os olhos arregalados. Talvez eu seja. Ela parou. Mas isso não faz sentido. Nosso povo está morto. Eu vi pegadas, Vendaval respondeu. Alguns conseguiram escapar. Eles provavelmente foram para as montanhas. Eles voltarão e você será seu líder. Nosso povo, ainda vivo? O rosto de Lua Dourada ficou radiante. Não muitos. Talvez nenhum agora. Isso depende se os dragonianos o seguiram até as montanhas ou não. Vendaval encolheu os ombros. Ainda assim, agora você é a governante deles. A amargura impregnou sua voz. E eu serei o marido do chefe. Lua Dourada se encolheu de medo, como se ele a tivesse atingido. Ela piscou, depois balançou a cabeça. Não, Vendaval, ela disse suavemente. Nós já conversamos. Já conversamos? Ele a interrompeu. Eu estava pensando nisso a noite passada. Eu fiquei ausente durante muitos anos. Meus pensamentos estavam em você como uma mulher. Eu não percebi. Ele engoliu um seco e depois respirou fundo. Eu deixei Lua Dourada. Quando voltei, eu encontrei a filha do líder. E que escolha eu tive? Lua Dourada gritou com raiva. Meu pai não estava bem. Eu tinha que governar, senão Loreman teria tomado conta da nossa tribo. Você sabe o que é? Ser a filha do líder? Tentando adivinhar em cada refeição se é este o bocado que está envenenado? Lutar todos os dias para encontrar dinheiro no tesouro, para pagar os soldados para que Loreman não tivesse uma desculpa para assumir o poder. E todo o tempo que eu tive que agir como a filha do líder enquanto meu pai se sentava e ficava babando e balbuciando. Sua voz engasgou com as lágrimas. Vendaval ouvia com o rosto circunspecto e impassível. Ele olhava fixamente para um ponto acima da cabeça dela. Nós temos de partir, ele disse friamente. Já está quase amanhecendo. Os companheiros tinham viajado apenas alguns quilômetros na estrada velha e danificada, quando ela literalmente os levou para dentro de um pântano. Eles tinham notado que o terreno tinha ficado ligeiramente mais poroso e que as altas e fortes árvores da floresta que existia no cânion da montanha tinham diminuído. Árvores estranhas e retorcidas surgiam à frente deles. Um miasma que levantava do pântano bloqueava o sol e o ar se tornou viciado. Raistlin começou a tossir e cobriu a boca com um lenço. Eles ficaram nas pedras quebradas da velha estrada, evitando o chão pantanoso próximo a ela. Flint ia andando na frente com Taslehoff, quando de repente o anão deu um grito e desapareceu dentro do pântano. Eles só conseguiam ver a cabeça dele. Socorro! O anão! Taz gritou e os outros correram. Está me puxando para baixo! Flint se debatia em pânico na lama negra que transudava. Fique parado! Vendaval avisou. Você caiu num poço da morte. Não vá atrás dele. Ele avisou Sturm que tinha saltado para a frente. Vocês dois morrerão. Pegue um galho.
Caramon agarrou uma árvore nova, respirou fundo, grunhiu e a puxou. Eles conseguiam ouvir as raízes da árvore quebrando e rangendo quando o enorme guerreiro a arrastou para fora da terra. Vendaval esticou-se no chão, estendendo um galho para o anão. Flint, com a lama gosmenta quase na altura do nariz, se debateu até finalmente conseguir agarrar o galho. O guerreiro puxou a árvore para fora do poço da morte, arrastando junto o anão que estava agarrado a ela. Tanis! O Kender agarrou o meio-elfo e apontou. Uma cobra tão grossa quanto o braço de Caramon se arrastava para dentro da lama, próximo ao lugar onde o anão estava se debatendo. Nós não vamos atravessar isso aí, Tanis gesticulou para o pântano. Talvez nós devêssemos regressar. Não há tempo, Raistlin sussurrou, seus olhos de ampuleta piscando. E não há outro caminho, Vendaval disse. Sua voz soou estranha. E nós conseguiremos passar. Eu conheço um caminho. O quê? Tanis se virou para ele. Eu pensei que você tivesse dito... Eu já estive aqui, o homem das planícies disse com a voz estrangulada. Não consigo me lembrar quando, mas eu já estive aqui. Eu sei um caminho para atravessar o pântano. E ele leva para... Ele passou a língua nos lábios. Leva para uma cidade destruída tomada pelo mal? Tanis perguntou com raiva quando o homem das planícies não terminou a frase. Shak'Tzaroth, Raistlin sibilou. É claro, Tanis disse suavemente. Faz sentido. Onde é que nós poderíamos ir para obter respostas sobre o cajado, se não no lugar onde o cajado lhe foi dado? E nós temos de partir agora, disse Raistlin de forma insistente. Nós temos de estar lá hoje, por volta da meia-noite. O homem das planícies assumiu a liderança. Ele encontrou o solo firme em volta da Água Negra e, depois de fazer com que andassem em fila indiana, afastou-se da estrada e conduziu-os para dentro do pântano. Árvores que ele chamou de garras de ferro erguiam-se para fora da água, com as raízes expostas, retorcendo-se para dentro da lama. Cipós se penduravam em seus galhos e cruzavam um pequeno caminho. A névoa ficou mais espessa, e pouco tempo depois, ninguém mais conseguia ver 1 metro à frente. Eles foram forçados a se moverem lentamente, testando cada passo. Um movimento em falso e eles teriam mergulhado no fedorento charco à volta. De repente, a trilha chegou ao fim. Adiante, somente a escura água do pântano. E agora? Caramon perguntou triste. Por aqui, Vendaval disse apontando. Uma ponte rústica de corda, feita de cipós torcidos, estava presa a uma árvore. Ela se estendia sobre a água, como uma teia de aranha. Quem a construiu? Tanis perguntou. Não sei, Vendaval respondeu. Mas elas existem ao longo de todo o caminho, onde quer que ele se torne intransponível. Eu lhe disse que Shak'Tzaroth não permaneceria abandonada, Raistlin sussurrou. Sim. Bem, acho que nós não deveríamos desprezar um presente dos deuses, respondeu Tanis. Pelo menos, nós não temos que nadar. A travessia da ponte de cipó não era uma jornada agradável. Os cipós estavam cobertos com um musgo gosmento que tornava o equilíbrio precário. A estrutura balançava assustadoramente quando era tocada, e seu movimento se tornara errático quando era atravessada por alguém. Eles chegaram sãos e salvos ao outro lado, mas tinham andado uma pequena distância quando foram forçados a atravessar outra ponte, e o tempo todo havia aquela água escura em volta e abaixo deles, dentro da qual olhos estranhos os observavam famintos. Então, eles chegaram a um lugar onde a terra firme terminava e não havia pontes de cipó. À frente deles não havia nada, além de água gosmenta. Não é muito funda, Vendaval murmurou. Sigam-me, pisem onde eu pisar. Vendaval deu um passo, depois mais um, sentindo onde pisava. O resto dos companheiros se mantinham atrás dele, olhando para a água. Eles olhavam assustados e com repugnância, quando coisas que eles não conseguiam enxergar deslizavam por entre suas pernas. Quando eles chegaram novamente à terra firme, suas pernas estavam cobertas de gosma. Todos eles ficaram nauseados com o cheiro, mas este último trecho parecia ter sido pior. A vegetação não era tão espessa, e eles conseguiam ver o sol brilhando fracamente em meio a uma névoa verde. Quanto mais para o norte eles viajavam, mais firme o terreno se tornava. Aí, pelo meio-dia, Tanis anunciou uma parada, quando encontrou um pedaço de terra seca embaixo de um antigo carvalho. Os companheiros se sentaram para almoçar e falavam esperançosos de sair do pântano que tinha ficado atrás deles.
Todos com exceção de Lodourado e Vendaval. Os dois não falavam nada. As roupas de Flint estavam encharcadas. Ele tremia de frio e começou a se queixar de dores nas juntas. Tanis ficou preocupado. Ele sabia que o anão tinha reumatismo e se lembrou de que Flint tinha dito sobre o medo de atrasá-los. Tanis deu um tapinha no Kender e fez um gesto pedindo que ele se afastasse para o lado. Eu sei que você tem alguma coisa em uma das suas bolsas que tiraria o frio dos ossos do anão. Você sabe do que eu estou falando, Tanis disse calmamente. Ah, é claro, Tanis, Taz disse alegre. Ele mexeu daqui e dali, primeiro em uma bolsa, depois em outra, e finalmente tirou um frasco prateado que brilhava. Licor, o melhor de Otique. Eu não acredito que você tenha pago por ele, Tanis disse sorrindo. Eu pagarei, o Kender respondeu magoado, na próxima vez que eu for até lá. É claro, Tanis deu uns tapinhas no ombro dele. Deu um pouco ao Flint, não muito, ele avisou. Só o suficiente para aquecê-lo. Está bem, e nós assumiremos a liderança, nós poderosos guerreiros. Taz riu e correu até o anão enquanto Tanis voltava para perto dos outros. Eles estavam empacotando em silêncio o que havia sobrado do almoço e se preparando para partir. Todos nós nos beneficiaremos com o melhor de Otique, ele pensou. Lua Dourada e Vendaval não tinham falado um com o outro a manhã toda. O humor deles provocou tristeza em todos. Tanis não conseguia pensar em nada que pudesse ser feito para pôr fim à tortura que os dois estavam vivendo. Ele só podia esperar que o tempo curasse suas mágoas. Os companheiros continuaram seguindo o caminho durante 1 hora depois do almoço, movendo-se com mais rapidez, pois a parte mais espessa da floresta tinha sido deixada para trás. Entretanto, quando eles começaram a achar que tinham saído do pântano, o chão firme chegou abruptamente a um fim. Cansados, enjoados com o cheiro e desencorajados, os companheiros se viram mais uma vez brigando com a lama. Somente Flint e Tazlerhoff não tinham sido afetados pelo retorno ao pântano. Esses dois estavam bem na frente dos outros. Tazlerhoff logo esqueceu o aviso de Tanis sobre beber somente um pouquinho do licor. O líquido esquentou o sangue e dissipou a atmosfera lúgubre. Depois, o Kender e o anão passaram um frasco muitas vezes para frente e para trás até ele estar vazio e eles estarem caminhando meio a esmo, fazendo piadas sobre o que eles fariam se encontrassem um dragoniano. Eu faria virar pedra, o anão disse, brandindo um machado de batalha imaginário. Bum! Bem na barriga do lagarto. Aposto que Raistlin seria capaz de transformar um deles em pedra, só com um olhar. Tazlerhoff imitou o rosto sério do mago e seu olhar severo. Ambos riram alto, depois se calaram, rindo baixinho, olhando para trás, desequilibrados, para ver se Tanis tinha ouvido. Eu aposto que Caramun ia querer espetar um deles com um garfo e comê-lo, Flint disse. Taz se engasgou com o riso e enxugou as lágrimas de seus olhos. O anão rugiu. De repente, os dois chegaram ao fim do chão poroso. Tazlerhoff agarrou o anão com força quando Flint quase caiu de cabeça dentro de um pequeno lago de água do pântano tão largo que uma ponte de cipó não o atravessaria. Havia uma enorme garra de ferro deitada na água e seu tronco grosso formava uma ponte larga o suficiente para 2 pessoas andarem lado a lado. Isto que é uma ponte, disse Flint, dando um passo para trás e tentando colocar o tronco em foco. Chega de rastejar como uma aranha naquelas estúpidas teias verdes. Vamos? Nós não deveríamos esperar pelos outros? Taz perguntou calmamente. Tanis não vai gostar da gente se separar. Tanis? Ah! Disse o anão fungando. Nós lhe mostraremos. Está bem, Tazlerhoff concordou alegremente. Ele pulou sobre a árvore caída. Cuidado, ele disse, escorregando de leve, depois recuperando o equilíbrio com facilidade. É liso. Ele deu alguns passos rápidos, braços esticados, os pés virados para fora, como um equilibrista que ele tinha visto uma vez numa feira de verão. O anão subiu estouvamente atrás do Kender, as grossas botas de Flint caminhando desajeitadamente sobre o tronco. Uma voz no lado do cérebro de Flint, que não tinha licor, disse-lhe que ele não conseguiria fazer isso totalmente sóbrio. Também disse a ele que ele era um tolo em atravessar a ponte sem esperar pelos outros, mas ele a ignorou. Ele se sentia jovem outra vez. Tazlerhoff, encantado em fingir que ele era Mirgo, o Magnífico, olhou para a frente e viu que ele realmente tinha uma plateia,
uma daquelas coisas dragonianas pulou no tronco bem à sua frente. Essa visão fez com que Taz ficasse sóbrio rapidamente. O Kender não era dado ao medo, mas ele estava perplexo. Ele teve presença de espírito suficiente para fazer duas coisas. Primeiro, ele gritou bem alto: "Tanis, emboscada!" Depois, ele levantou seu cajado Rupak e o girou, percorrendo um arco largo. O movimento pegou o dragoniano de surpresa. A criatura prendeu a respiração e pulou de volta para a margem abaixo. Taz, que tinha ficado momentaneamente sem equilíbrio, conseguiu se firmar novamente e tentou imaginar o que fazer a seguir. Ele olhou em volta e viu mais um dragoniano na margem. Eles estavam, Taz ficou confuso ao ver, desarmados. Antes de poder considerar isso um fato estranho, ele ouviu um berro atrás dele. Ele tinha esquecido do anão. "O que é isso?" Flint gritou. "Essas coisas dragão agora vão dançar", Taz disse, segurando seu Rupak e tentando enxergar através da névoa. "Dois à nossa frente, aí vem eles." "Bem, confunda-os! Saia do meu caminho!" Flint resmungou. Esticando as mãos para trás, ele pegou seu machado. "E para onde é que eu devo ir?" Taz gritou freneticamente. "Abaixe-se!" gritou o anão. O Kender se abaixou, jogando-se no tronco, quando um dos dragonianos veio em sua direção, com as garras das mãos estendidas. Flint brandiu o machado em um golpe poderoso, que teria decapitado o dragoniano se ele tivesse chegado perto dele. Infelizmente, o anão errou o cálculo e a lâmina assobiou inofensivamente na frente do dragoniano, que agitava as mãos no ar e recitava um cântico com palavras estranhas. O impulso do golpe de Flint fez o anão girar. Seus pés escorregaram no tronco gosmento e o anão caiu de costas na água depois de dar um grito alto. Taslehoff, por ter estado às voltas com Raistlin durante anos, percebeu que o dragoniano estava conjurando uma mágica. Deitado de bruços sobre o tronco, com o cajado Rupak em sua mão, o Kender se deu conta de que ele tinha mais ou menos 1,5 segundos para decidir o que fazer. O anão estava ofegando e engrolando na água abaixo dele. Bem próximo a ele, o dragoniano estava chegando a uma conclusão de seu feitiço. Decidindo que qualquer coisa seria melhor do que ser enfeitiçado, Taz respirou fundo e se jogou no tronco. "Tanis! Emboscada!" "Droga!" praguejou Caramon, quando a voz do Kender flutuou até eles, saindo de algum lugar da névoa adiante. Todos eles começaram a correr em direção ao som, maldizendo os cipós e os galhos das árvores que bloqueavam o caminho deles. Correndo pela floresta, eles viram a ponte formada por uma garra de ferro caída. 4 dragonianos saíram repentinamente das sombras e bloquearam a passagem deles. De repente, os companheiros foram engolfados por uma escuridão tão espessa que eles mal conseguiam ver suas próprias mãos, que dirá seus camaradas. "Magia!" Tanis ouviu Raistlin sibilar. "Estes são utilizadores de magia. Fiquem de lado, vocês não são capazes de enfrentá-los." Então, Tanis ouviu o mago gritar em agonia. "Haste!" Caramon gritou. "Onde?" Houve um gemido de dor e o som de um corpo pesado caindo no chão. Tanis ouviu o cântico dos dragonianos. Enquanto procurava sua espada, ele foi subitamente coberto da cabeça aos pés por uma substância espessa e gosmenta, que entupiu sua boca e seu nariz. Debatendo-se para se livrar, ele ficava cada vez mais preso. Ele ouviu Sturm praguejar perto dele. Lua Dourada gritou. A voz de Vendaval ficou engasgada, e um torpor tomou conta dele. Tanis caiu de joelhos, tentando se livrar da substância que parecia com os fios de uma teia de aranha, e tinha grudado as mãos dele junto ao seu corpo. Depois, ele caiu de bruços no chão, e foi tomado por um sono incomum.